Queridos, eu quero hoje compartilhar com você, e eu disse que nós estamos numa... Deus primeiro, né, no primeiro dia, Deus libertou, Deus curou. O que faltou, o que ficou para trás, o Tanino passou a régua. Ontem uma palavra poderosa sobre chamado, sobre missão, né, sobre a urgência da evangelização, essa convicção do que Deus nos chamou para fazer. E hoje eu quero continuar mais ou menos nesse sentido, mas eu quero trabalhar com você que o tema da mensagem que eu quero falar com vocês é movidos por uma promessa. E vou explicar isso para você. Muitas pessoas até começam bem a caminhada com Jesus, vem na igreja, entrega a sua vida para Jesus, né, e se batiza, e aí começa a frequentar a igreja, mas de repente acontece alguma coisa, começa a se esfriar, começa a se distanciar. É porque ela não colocou os seus olhos na promessa, irmãos. Nós precisamos nos mover debaixo de uma promessa. Imagina quando Deus me chamou e disse que eu seria um pastor, que eu pastorearia uma igreja. Eu sabia das minhas condições, mas eu não olhei para as minhas condições, eu olhei para aquele que estava me chamando. E essa promessa me fez eu me mover debaixo dessa promessa já por quase 20 anos, movendo, olhando para o Senhor, o autor desta promessa. Todos nós temos promessas, todos nós temos promessas de Deus para as nossas vidas. Abraão tinha promessas, só que Abraão, em um determinado tempo, ele achou que estava demorando demais, porque ele não queria viver a promessa no tempo de Deus. O grande problema é quando nós queremos viver a promessa no nosso tempo. E quando nós queremos viver a promessa no nosso tempo e não sabemos subjugar o nosso eu, subjugar a nossa vontade, subjugar a nossa carne, nós corremos o risco de gerar Isaac, de começar a gerar na nossa vida, no nosso ministério, aquilo que não é de Deus, mas aquilo que é da nossa carne. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Amém, queridos? A Bíblia está repleta de homens que tiraram os olhos da promessa. A gente vai olhar para Esaú. Esaú tirou os olhos da promessa e colocou os seus olhos num prato de lentilha. A gente vai ver Geazi, né? Enquanto Eliseu queima os seus bois e quebra as suas carroças para ser um profeta, para ser um seguidor do profeta Elias, olhando para a promessa que Deus tinha para ele. E Elias disse: muito bem, o que você me pediu é coisa difícil, mas se você permanecer fiel até o último dia, assim será. E ele pede uma porção dobrada, e ele permanece fiel, não porque era fácil, irmãos, não era fácil fazer a refeição para o profeta, cuidar da roupa do profeta, estar servindo na casa do profeta. Não foi fácil deixar o seu pai, não foi fácil deixar sua mãe, não foi fácil deixar os seus bens, mas Eliseu aprendeu a se mover debaixo de uma promessa, até que um dia ele pegou a capa de Elias, e o espírito de Elias estava com Eliseu, porque ele se movia debaixo de uma promessa. Quando nós olhamos, por exemplo, 2 Reis capítulo 2, nós vamos ver que em todos os lugares que Eliseu passava, junto com Elias, tinha uma escola de profeta. E os discípulos dos profetas diziam: você sabe o que vai acontecer hoje, o seu Senhor vai ser tirado de você, eu quero ver o que vai ser de você depois que ele se for. E aí Eliseu falava para eles: fiquem calados, porque a Bíblia ela é gentil, mas eu tenho certeza que ele falava assim: calem a boca de vocês, eu estou comprometido com uma obra, eu estou comprometido com a visão. Sabe por quê? Porque há uma promessa sobre a minha vida, e ela vai se cumprir não no meu tempo, não nos meus termos, não do meu jeito, nem na minha vontade, mas vai se cumprir, porque o Deus que eu creio determinou que vai se cumprir. Amém, queridos? E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a perceber o que leva muitas pessoas a pararem no meio do caminho. O que leva as pessoas, nós estávamos conversando ontem à tarde, eu e o pastor Mateus, nós estávamos falando, quando ele falou para mim sobre as flechas, né? E ele disse que Deus dava uma ordem, eu catava uma flecha e lançava em seguida a ordem de Deus. Só que nós sabemos, querido, que pecado, o que é a palavra pecado, o que significa pecado no original, o significado dessa palavra é errar o alvo. E como que pode alguém errar o alvo? Deus te
te lançou como uma flecha. Há uma promessa para a sua vida, há um alvo para a sua vida, que Deus quer acertar em cheio, bem no centro daquele alvo. Mas infelizmente algumas flechas, por livre-arbítrio, cria vontades próprias, e no meio do percurso sai fora do propósito de Deus. A Bíblia está repleta de histórias assim, não é verdade? Homens que não estavam focados na promessa, homens e mulheres que se esqueceram da promessa. E eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, e nós vamos meditar rapidamente algumas coisas que eu acredito que vai ser muito importante para o nosso segundo semestre, para que você possa voltar o foco, não para aquilo que você quer. Por exemplo, eu não acredito que um homem ou uma mulher que vem num profetizando num dia como esse, seja um homem ou uma mulher que não seja um discípulo de Jesus, que já não entregou a sua vida para Jesus. Nós já estamos no quarto dia hoje do nosso profetizando, e você está aqui, então isso fala muito a seu respeito. Mas deixa eu dizer para você, querido, ser um discípulo de Jesus, nós precisamos examinar o nosso coração e discernir quem está sentado no trono do nosso coração, se somos nós mesmos ou se é Jesus que está lá. Porque há quanto tempo faz que você decidiu falar não para Jesus? Há quanto tempo você decidiu fazer só o que você quer? Porque um segundo semestre bem sucedido é estar no centro da vontade de Deus, é cumprir o propósito para o qual Ele nos chamou. E quando nós entendemos, querido, que nós temos uma promessa, um plano, um projeto de Deus, pastor, mas não aconteceu ainda, mas vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, queridos? É fiel para cumprir. Agora, por que às vezes ainda não aconteceu? Tem muitos motivos. Um deles pode ser que Deus esteja esperando a gente amadurecer. Um deles pode ser que Deus ainda está colocando a gente num processo para curar algumas feridas. Ainda não aconteceu por causa de alguns motivos. Mas a melhor coisa, querida, é quando nós começamos a entender e começamos a nos mover debaixo de uma promessa de Deus. Por que você está fazendo isso? Porque eu estou focado naquilo que Ele me prometeu. Amém, amém, queridos? Eu estou focado. Abre sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Diz assim, na NVI: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos, um dos filhos dele, para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram tremendo de medo encontrar-se com ele e perguntaram: Vens em paz? Samuel respondeu: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor ungiu. Quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá e Samuel, mas este disse: Tampouco foi este o que o Senhor escolheu. Jessé levou
a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Feche seus olhos e peça para que Deus fale com você. Pai, no nome santo de Jesus, a sua palavra, Senhor, é poderosa, é eficaz, é como uma espada, Senhor, que tem o poder de penetrar ao mais profundo de cada coração. Ela já foi lida e liberada sobre este ambiente, Senhor. Assim como a tua palavra trouxe à existência todas as coisas, que a tua palavra possa tocar a mente, possa tocar o coração, as emoções, o corpo, a alma e o espírito. Pai, no nome santo de Jesus, remove agora, Senhor, tudo aquilo que tem obstruído os ouvidos. Remove agora, Senhor, tudo aquilo que tem impedido o entendimento da revelação da tua palavra. Senhor, que nós possamos nos colocar diante de ti como crianças, sim, sim e não, não, e o que passar disso é de proceder maligno. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Amém, queridos. A Bíblia vai nos contar que Samuel, ele foi o último juiz de Israel. Então Samuel, ele era um homem muito conhecido, mas também um homem muito poderoso, um homem que Deus usava de forma extraordinária. Então ele ocupou o lugar de profeta, de sacerdote e de governo, de rei de Israel. E vale a pena a gente frisar isso, porque às vezes a gente vê pessoas tão apegadas ao poder, e esse homem era tipo o presidente, era tipo o rei de Israel, e foi no mandato dele que ele entendeu que Deus estava falando, que era tempo de sair da teocracia e se iniciar uma monarquia. Então ele transiciona o poder do governo de Israel para um jovem chamado Saul, que você conhece a história. E ele fica somente com duas posições, com a posição de sacerdote e com a posição de profeta, cujo próprio Senhor o levantou. E ele nem pertencia à tribo levítica. E o Senhor levanta Samuel. E Samuel amava Saul. E Saul, querido, por um tempo serviu com fidelidade ao Senhor. Mas depois ele deixou o orgulho entrar no seu coração e começou a construir imagens para si, começou a fazer coisas que não podia. Eu já falei outro dia aqui, querido, que é um perigo quando a gente se esquece de qual é o nosso lugar. Porque Saul se esqueceu que o lugar dele era como rei e não como sacerdote, e não como profeta. E ele achou que poderia começar a ocupar o lugar do seu líder espiritual, do seu pai espiritual, do seu discipulador espiritual. E isso o levou à ruína, o levou à desgraça, ao ponto de certa ocasião, ao ser repreendido pelo profeta Samuel, a Bíblia vai dizer que ele rasga a veste de Samuel. E naquele dia em diante, a palavra de Deus vai dizer que um espírito maligno da parte de Deus, com a aprovação de Deus, possuiu Saul, e daquele dia em diante ele se tornou um endemoniado. E agora, quando nós entramos aqui, o Senhor rejeita Saul, e quando nós chegamos no versículo 1 desse texto que nós lemos, a palavra do Senhor vai dizer: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Até quando você vai sofrer por causa de Saul? Eu já o rejeitei. Eu procurei em todo Israel um rei para substituí-lo. Eu procurei um homem com coração de rei, mas não encontrei nenhum homem em Israel com coração de rei. Eu encontrei um menino com coração de um rei. E você vai até lá para poder ungí-lo. E Samuel sai, sabendo que era na casa específica. E quando Samuel chega na cidade, irmãos, porque o profeta,
era aquele que traz, por exemplo, por isso que eu disse há pouco tempo atrás para vocês, eu falei aqui algumas semanas atrás, que o ministério profético é um ministério muito louco, um ministério muito complicado, porque o profeta ele entra em assuntos, ele fala de coisas que muitas pessoas não entendem, e aí as pessoas não conseguem discernir. Quando o profeta Samuel chega em Belém, a Bíblia vai dizer que todos tremiam de medo. Por que eles ficaram com medo? Eles ficaram com medo porque os profetas eram usados por Deus para trazer juízo, para trazer correção, e eles vão diante de Samuel e eles falam: você vem em paz? Você vem até a nós em paz? Ou você vem trazendo uma palavra da parte de Deus? Uma palavra de juízo? Ele diz: eu vim em paz, trazendo consigo uma novilha, eu vim fazer um sacrifício para o Senhor. E ele vai para a casa de Jessé, e quando ele chega na casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que ele consagra Jessé, ele consagra os filhos de Jessé, e eles vão para um determinado lugar, um lugar preparado para poder fazer um culto ao Senhor de adoração a Deus. E quando ele chega lá, ele vê o filho mais velho, o primogênito, Eliabe. Ele diz: certamente esse será o rei de Israel. E quando ele vai derramar o azeite, o Senhor diz: não, não é ele, porque eu não sou como os homens. Os homens enxergam a aparência, mas eu estou vendo o coração, e eu já rejeitei o coração deste. Trouxeram o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o sétimo, e o Senhor disse: não é nenhum deles. Aí ele pergunta: mas você não tem nenhum outro filho? E aí ele disse: eu tenho um caçula. Jessé diz: eu tenho um caçula que está lá no campo, pastoreando o rebanho, manda trazê-lo. E enquanto ele chegar, ninguém toca em nada. Enquanto ele chegar, o culto está parado. Olha só, irmãos, isso. Eu fico imaginando o jeito dos irmãos de Davi, ali diante do sacrifício, diante do profeta, todo mundo parado esperando Davi chegar. Agora é tão interessante isso, que todo mundo foi preparado para estar lá, foi consagrado. Por exemplo, no Evangelho de João capítulo 2 vai falar de umas talhas de águas, potes de água que foi transformado em vinho. O que eram aqueles potes de água? Era para a purificação dos judeus, era para o preparo, era para a consagração, para quando eles fossem comer, para quando eles fossem fazer um sacrifício ao Senhor, um culto a Deus. Mas quando Davi chega, ele chega do campo, irmãos, ele chega sujo. Enquanto eu estava orando e preparando essa palavra, eu me recordo de uma pessoa que trabalhava com a gente numa fazenda, aqui nas Palmeiras, e ele era retireiro, e às vezes ele precisava vir para a cidade, ele tirava o leite de manhã, só ia na casa dele, trocava de roupa e vinha para a cidade. Aí certa ocasião ele pediu carona. Quando ele entrou no carro, a pessoa perguntou para ele: o senhor mexe com gado? Mexo, parece, né? Na verdade não é que parecia, né? Dava para sentir o cheiro, né? do ubre das vacas. Ele chega ali, irmãos, cheirando ovelha, ele chega ali cheirando pasto, ele chega ali sem preparo nenhum. E quando ele chega ali, o Senhor fala: é este. E aí o óleo é derramado sobre a cabeça de Davi. E aí é interessante, que me chama a atenção, que quando o óleo é derramado sobre a cabeça de Davi, o que mudou? Ele recebe a presença do Espírito Santo de Deus, e logo em seguida ele volta para o pasto cuidar de ovelha. Só que agora ele recebeu uma promessa. Qual era a promessa, irmãos? Qual era a promessa? Qual? Ser rei de Israel. Alguns estudiosos vão dizer que levou 15 anos, que ele tinha 15 anos e ele começou a reinar com 30. Outros vão dizer que ele tinha, a Bíblia não fala a idade, mas ele devia ter de 15 a 17. Então ele levou de 15 a 13 anos para começar a reinar em Israel. De 15 a 13 anos para começar a reinar em Israel. E aí é aqui que eu quero entrar na palavra com você, frisar alguns pontos. O que levou Davi a conservar a promessa na sua vida? Porque motivo para desistir, irmãos, ele teve um monte. Sabe, quando você recebe uma promessa, você não zela por ela, você não ora por ela, você não busca nela. A palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago capítulo 5, se eu não me engano no versículo 20, vê se você acha para mim, fazendo um favor antes de... Fala que Elias orou todos os dias. Coloca para mim fazendo um favor. Tiago 5, 20. Acha para mim fazendo um favor, Mateus. Tiago 5, deixa eu ver. Aí,
Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Tem um versículo anterior que fala que ele orava isso. Depois orou novamente e o céu se abriu. Tem algumas versões que vai dizer que ele orou todos os dias, porque ele recebeu uma direção de Deus, e durante 3 anos e meio, olhando para aquilo que Deus o direcionou, todo dia ele ia lá fora e falava: Deus, fecha os céus hoje, porque não haverá água sobre a terra de Israel. É interessante que muitas pessoas, quando recebem uma promessa, acham que vai acontecer da noite para o dia. Quando o apóstolo Paulo foi chamado para ser um discípulo de Jesus, para ser um apóstolo de Jesus, do chamado do apóstolo Paulo, em Atos 9 até Atos dos Apóstolos, capítulo 13, teve 17 anos de processo. Quem não consegue suportar o processo se perde no meio do caminho, irmãos. Porque deixa eu dizer para você, se não é fácil passar pelos 13 anos que Davi tinha que enfrentar até o trono, muito mais difícil seria sentar sobre o trono e ser rei de Israel. Paulo teve que entender, irmãos, que o processo não era fácil. Ele entendeu, 17 anos. A Bíblia vai dizer que quando ele foi chamado, ele estava em Damasco. De Damasco ele foi para a Arábia, ficou 3 anos na Arábia. Está lá em Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2, vai dizer que ele volta da Arábia para Damasco. E depois que ele está em Damasco, ele vai para Jerusalém. Ele fica 15 dias em Jerusalém. Ele é enviado para a região, para a cidade dele, Tarso, onde ele nasceu. E ele fica 13 anos em Tarso. Então se ele ficou 3 anos na Arábia, mais 13 anos em Tarso, quando ele volta de Tarso, ele vai para Antioquia, e quando ele está lá na Antioquia, ele fica mais 1 ano auxiliando Barnabé. Atos dos Apóstolos capítulo 11, já dá 17 anos, foi quando o Espírito Santo de Deus disse: separe-me Saulo e Barnabé para a obra para a qual os tenho chamado. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo no tempo do micro-ondas. Nós estamos vivendo no tempo onde tudo é feito muito rápido. Mas deixa eu dizer para você, querido, nem tudo que é feito muito rápido é duradouro. Porque é como o pastor Alvinho disse aqui para nós, quando Jacó, ele roubou aquela bênção, porque ele tinha pressa, ele ficou travado 21 anos na casa de Labão. Está cheio de gente se colocando em cativeiros espirituais, por não discernir os tempos de Deus. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aí? Amém? Então a primeira coisa que eu quero pensar com você, querido, vença o anonimato. Porque pensa comigo, quem era Davi? Até nesse texto nunca se ouviu falar de Davi. Samuel sabia que existia Davi? Sim ou não? Não sabia. Ele não sabia, somente Deus. Deixa eu dizer para você, querido, por que Deus enxergou Davi? A primeira coisa, sabe como você vence o anonimato? Você não precisa ser visto pelos homens. Você não precisa ser promovido pelos homens. Você tem que ser visto por Deus. E Deus, Ele te reconhece no teu trabalho. Deus te reconhece no seu anonimato. Deus reconhece o seu caráter quando você está fazendo e ninguém está vendo. Porque a Bíblia vai dizer que ele pastoreava as ovelhas do seu pai. E quando aparecia um leão, ele lutava com o leão. Quando aparecia o urso, ele lutava contra o urso, para defender as ovelhas do seu pai. E Deus estava enxergando que ele cuidava daquelas ovelhas com muita fidelidade, com muita integridade, com muito amor. Sabe como que Deus encontra um pastor, Deus encontra um líder de célula? Sabe como que Deus encontra um servo que Ele vai usar sem medida? É quando Ele faz com excelência aquilo que Deus chamou para fazer. Eu falo isso aí, às vezes as pessoas nem acreditam, mas, irmãos, eu sempre fui tão intenso naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu trabalhei 20 anos na construção civil, e Deus é minha testemunha, irmãos, que eu nunca trabalhei na construção civil pensando em dinheiro. Não tinha um dia que eu ia para trabalhar, irmãos, pensando no quanto que eu iria receber, mas sempre com prazer em entregar o meu melhor, sempre com prazer em fazer o melhor, porque quando Deus vê você fazendo o melhor, Deus fala: essa pessoa está no lugar errado. Eu pergunto para você, você é excelente? Deus está vendo você, querido.
Quando o teu patrão não está lá, Deus está te vendo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Quando o teu encarregado não está lá, Deus está te vendo. Quando o dono daquela casa, eletricista, pedreiro, azulejista, não está lá, Deus está te vendo. E aí as pessoas não sabem por que às vezes demora demais. Porque Deus está vendo. E sabe o que Deus fala? Vai ter que ficar no processo ainda. Vence o anonimato. Nós vamos ver tanto no versículo 1, quanto no versículo 11. Olha o que diz o versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei, como rei de Israel. Encha o seu jarro de óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Então ninguém sabia qual era. Samuel não sabia quem era. Ninguém sabia quem era. Até mesmo o próprio profeta não tinha conhecimento. Então assim, não espere demais dos profetas, irmãos. Porque Deus revela algumas coisas para o profeta, mas nunca revela tudo. Então às vezes o Senhor vai entregar uma palavra, e essa palavra vai vir e você fala: não, isso não tem jeito, isso é impossível. Não tem. Espera. Deixa Deus trabalhar no tempo dele. Amém, queridos? O profeta não sabe tudo. A gente está vendo aqui que Samuel não sabia. Portanto, ele quase derrama óleo errado. Olha o que diz o versículo 11 do mesmo capítulo. Capítulo 16, versículo 11, 1 Samuel. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? São somente esses 7 filhos que você tem? Estão todos aqui os seus filhos? Porque o Senhor me disse que nenhum deles foi escolhido. Deus erra, irmãos? Se Deus falou para ele ir, porque ele ia ter uma missão de ungir um rei naquela casa. E todos ali foram rejeitados, não é? Aí ele diz: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então agora que é interessante, que quem está tirando ele do anonimato é o próprio Deus. Sabe, eu preciso entregar uma palavra profética para você aqui. Quantos querem receber? Amém, queridos? Amém? Deixa eu falar, queridos. Existem coisas que estão parando ou estão paradas até que Deus possa revelar você naquele lugar. Até que Deus possa dizer: pode continuar, porque eu já manifestei Ele. Pode continuar agora, porque agora vocês sabem que Ele já chegou. Deixa eu dizer, querido, enquanto Deus não te erguer lá naquela empresa, enquanto Deus não te erguer na sua família, muitas coisas ficarão presas, muitas coisas ficarão amarradas, porque Deus quer manifestar você naquele lugar, porque ninguém te reconhece, ninguém olha para você porque você é um anônimo, mas o Senhor vai tirar você do anonimato. Desde que você seja sincero com Ele. Desde que você seja sincero com Ele. Segunda coisa, então a primeira coisa: vença o anonimato, em nome de Jesus. Mas vença do jeito certo. Não vença com as suas próprias forças. Não queira estar onde Deus nunca te colocou. Não queira estar onde Deus nunca te colocou, irmãos. Eu não vou num lugar onde eu não sou convidado. Eu não sento na frente de uma igreja se eu não sou convidado. Sabe por quê? Porque para mim, como pastor, não tem problema nenhum chegar em qualquer igreja, sentar na terceira, na quarta, na quinta, na sexta cadeira ou sentar lá no fundo. Porque eu não me julgo melhor do que ninguém. Eu não preciso ser visto pelos homens. Eu só preciso ser visto por um só. E o Senhor via Davi lá no pasto, cuidando das ovelhas. O Senhor está vendo você roçando a grama. O Senhor está vendo você trabalhando na usina. O Senhor está vendo você dirigindo aquele caminhão. E o Senhor está olhando e está falando: olha o meu filho, ele é diferente. Ninguém te vê, ninguém te reconhece o que você faz. Reconhece o que você faz, mas o Senhor está vendo. O Senhor reconhece. Posso ouvir um amém? Segunda coisa: vença a rejeição. Vença a rejeição. Irmãos, como é difícil ser rejeitado. A rejeição produz traumas profundos na vida de uma pessoa. E muitas pessoas, por não vencerem a rejeição, ficam doentes emocionalmente, tóxicas. Vença a rejeição. Porque para e pensa comigo, irmãos. Olha o que diz o versículo 5. Samuel respondeu: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor e consagre-se e venham ao sacrifício comigo.
Então ele consagrou Jessé e os filhos dele. Quando a gente olha para isso aqui, irmãos, não era um dia qualquer, era o governo, era o cara, ele era a maior autoridade de Israel, ele estava acima de Saul. Quando ele chega na cidade, todo mundo sabia quem era, entende? E ele não foi lá fazer qualquer coisa, ele foi lá para adorar a Deus, ele foi lá para cultuar o Senhor. E quando ele fala sobre isso, ele chama Jessé, ele consagra Jessé. Ele manda chamar os filhos, Jessé chama todos os filhos. E Davi estava onde, irmãos? Esquecido, abandonado, deixado para trás naquele pasto, naquele campo. Ele era filho da mesma casa, embora não fosse filho da mesma mãe. Nós vemos aqui, irmãos, que havia uma rejeição dos seus irmãos por Davi. Havia uma diferença no tratamento. Deixa eu dizer, querido, pode ser que na sua casa haja um tratamento diferente com você, pode ser que lá na sua família você é rejeitado, mas eu quero dizer para você, Deus está te vendo, Ele conhece o seu coração, e Ele sabe o que Ele vai fazer através da sua vida. Deus te conhece, Ele te vê. Chamou todos os filhos, todo mundo foi consagrado, todo mundo foi preparado, todo mundo vestiu uma roupa adequada para o culto, e todo mundo foi apresentado. Eu acredito que até o primogênito vestiu até uma roupa de guerra, para dizendo, hoje é meu dia, eu sou o primogênito, chegou a bênção aqui nesse lugar. Mas Deus conhecia o seu coração. Tem muita gente reclamando lugares, que Deus já disse, não vou entregar. Por causa do coração, irmãos. Mas o texto também vai dizer, querido, então perguntou a Jessé, olha o versículo 11. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho um caçula. Nem o nome de Davi falou, irmãos. Nem o nome ele falou. Não, tenho um mais novinho, o Davi. Não é verdade? Eu tenho prazer de quando vê um pastor aqui na igreja, de apresentar os meus filhos. Ó, aquela ali é minha filha, é mãe daquelas crianças ali. Ó, essa aqui é a minha outra filha, mãe desse bebê. Aquele ali é meu genro, aquele ali é meu outro genro, aquele lá é meu filho. Agora, Jessé não, irmãos. Deixou Davi num dia, um dia único. Eu acredito que nunca tinha acontecido aquilo na casa de Jessé. Quanto você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Mas ele foi rejeitado. E isso, irmão, se você não vencer, isso pode trazer coisas terríveis ao seu coração. Tudo isso nós estamos vendo antes de ser ungido. Antes de ser ungido. Antes de ser ungido, ele era um anônimo, mas Deus o via. Antes de ser ungido, ele foi rejeitado pela sua própria casa como um improvável. Eu sou um improvável. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje, irmãos? Porque eu creio em Deus e não em mim. Eu creio em Deus. Eu estou focado num propósito. E não tem nada e ninguém que vai me tirar, irmãos. Porque tem promessas para a minha vida. Tem promessas para a sua vida no ano de 2026. E como que nós vamos nos mover? Nós vamos abandonar as promessas de Deus? Davi chega ali e o óleo é derramado na cabeça dele. E aí Samuel vai dizer, né, irmãos? Para tudo. Porque o principal não está aqui. Para tudo. Porque o anônimo não está aqui. Para tudo. Porque o rejeitado ainda não chegou. O óleo é para a cabeça dele. E quando ele chega, irmãos, pensa comigo. Alguns estudiosos vão dizer que a mãe de Davi não pertencia a Israel. Até aquela série, A Casa de Davi, mostra isso com clareza. Então, ele não vivia dentro de casa com seus irmãos, ele vivia no campo, montando acampamento, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era tratado com alguém como um servo, como um escravo. Entende? Como alguém que era diferente. Mas Davi não caiu nessa armadilha. Davi, ele não se deixou prender pelo anonimato, ele não se deixou ser preso, querido, pela rejeição, pelo sentimento de rejeição. Terceira coisa que nós vemos agora, ofensa.
quando você tem os seus olhos focados na promessa de Deus, deixa eu falar, o anonimato não pode te parar, a rejeição não pode te parar, a ofensa não pode te parar, porque quem sofre com a ofensa é quem abraça ela. Deixa eu dizer, querido, o ofensor, aquele que agride, aquele que ofende, se você não abraçar a ofensa pertence a quem é o agressor. E a Bíblia vai mostrar, querido, olha o que diz no capítulo 17, versículo 26. Davi perguntou aos soldados, o que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Responderam a Davi o que haviam comentado, e lhe disseram: é isso que será feito ao homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Davi respondeu: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e fez a mesma pergunta, e o homem respondeu-lhe como antes. Agora é interessante esse texto, deixa eu explicar para você. Davi foi ungido, acabou, Samuel foi embora. Davi agora ele era o que, irmãos? Foi ungido para ser o quê? Rei, mas não tinha trono. É isso que muitas pessoas não conseguem entender. A unção te valida, mas o tempo quem determina é Deus. Ele volta para o campo, ele vai pastorear a ovelha, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Suricanta labaceria, orecanta labassuri, nanecanta labaiá. Deus está mostrando aqui que tem pessoas que ficam perguntando: por que não está acontecendo ainda, Senhor? Tem tudo para dar certo, e tem mesmo. Não saia nem para a direita, nem para a esquerda. Fique focado, fique no lugar onde Deus te chamou para estar, porque vai acontecer. Agora Davi, ungido como rei, escolhido naquela casa, alguém que estava esquecido, abandonado, Deus o encontrou no meio da palhada, o óleo foi derramado na cabeça dele, mas o pai fala para ele: vem aqui, meu filho, vai lá no acampamento lá onde está o exército lá, vai levar umas marmitas lá. Ele era o rei, irmãos. Ele podia falar: meu pai, o senhor sabe quem eu sou agora? Eu fui ungido, eu recebi óleo na minha cabeça, me trata diferente, por favor. Foi isso que ele fez? Não, ele foi até lá, catou tudo e foi até lá. Quando ele chega lá, irmãos, ele ouve a situação do filisteu, e ele olha e fala assim: quem é esse incircunciso aí, que está blasfemando contra o meu Deus? Olha a ousadia. E aí ele diz mais: que benefício vai ter quem vencer esse gigante? Aí alguns falam para ele assim, é interessante isso, fala assim para ele: quem vencer vai casar com a filha do rei. Agora, se você olhar no início desse capítulo, é interessante que você vai ver que depois que ele é ungido, logo em seguida ele é convocado no palácio real, porque Saul ficou possesso por um espírito maligno, e toda vez que Davi tocava a harpa, a Bíblia vai dizer que acontecia o quê? O espírito maligno saía. Então eu já comecei a imaginar que ele foi lá para tocar a harpa, ficava junto com o rei Saul, e a Bíblia vai dizer que ele foi escolhido para ser o escudeiro de Saul. Era aquele que carregava o escudo, era aquele que carregava a armadura, era aquele que ia para a batalha junto, e quando chegava no final da batalha, se tivesse alguma questão, ele resolvia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Saul se afeiçoou a ele. Mas eu imagino também que Davi, ele ficou só de olho lá dentro, né? E ele viu Mical. E ele viu Mical porque ele foi para lá. Depois ele volta para casa do seu pai e ele fica sabendo dessa
oportunidade de se casar com alguém que de repente ele já tinha se afeiçoado ao seu coração. E ele disse: eu vou vencer esse inimigo, eu vou vencer. Mas quando ele está perguntando, o seu irmão se levanta, cheio de ira, cheio de raiva, cheio de revolta, como uma metralhadora, mira nele e começa a atirar nele, começa a ofender. Deixa eu dizer, querido, não existe ofensa que dói mais do que aquela que vem da sua própria casa. Certo ou errado? Do que alguém que você ama, alguém que desdenha de você, alguém que não acredita em você, alguém que duvida do seu potencial. E ele olha para Davi e começa a chamar Davi de obstinado, homem perverso. Você tem sede de fome, você veio aqui para poder ver a batalha, e começa a descarregar. E a Bíblia vai dizer que Davi fala assim: poxa, o que eu fiz para você? Eu não fiz nada, agora você vai ficar me agredindo. Davi vira as costas e pergunta a mesma coisa para outro soldado que estava do lado. Sabe o que nós aprendemos com Davi? Ele estava focado na promessa, ele estava focado no seu chamado. E quando ele foi atacado com palavras pelo seu irmão, que estava frustrado, porque ele estava dizendo: eu sou o primogênito, você está roubando a minha bênção. Deixa eu dizer para você, querido, deixa eu falar para você, coisa louca é a gente se colocar no lugar onde Deus nunca chamou a gente para estar. Deus honra quem chama, mas quem Ele não chama vai ter que trilhar um caminho sozinho sem Deus, e é morte sem Deus. Quanto você está conseguindo entender? Mas Davi vira as costas para o seu irmão e pergunta a mesma coisa. O seu irmão falando, babando em cima dele. Sabe o que ele faz? Mais ou menos assim, ó, quando alguém te ofende, quando alguém te agride com palavras, quando alguém vem para te ferir com palavras, vira as costas para ele e fala assim, ó: fala com a minha mão aqui, ó. Fala com a minha mão aqui, eu não vou ouvir você, eu não vou deixar essas palavras suas entrar no meu coração, eu não vou deixar que essas palavras façam com que eu perca o foco, porque eu sei que eu estou debaixo de uma promessa, eu não sei quando vai chegar, eu não sei qual é o dia, mas o meu Deus mostrou para mim que eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Amém, queridos? Fala com a minha mão, fala com a minha mão. Quarto, olha que interessante, que lindo isso. Vença a acomodação. Porque Davi, nós sabemos que ele era o que, irmãos? Uma pessoa que fazia muito bem o quê? E também? E o que mais? Pastoreava. Por isso que Deus o chamou, por causa do amor às ovelhas. Como ele defendia as ovelhas. O que mais? Ele era bom no quê? Funda, estilingue. Ele era bom no estilingue. E olha que interessante, o pastor Bruno Damasceno, ele tem um estudo, ele vai falar algo interessante. O que ele vai dizer? Que a funda era uma arma de guerra. E qual era a tribo que usava a funda? Tinha uma tribo específica que tinha muitos soldados treinados com funda. Sabe qual era? A tribo de Benjamim, a tribo de Saul. Então Saul, é provável que o próprio Saul foi treinado para ser um cara para tirar pedra também. Só que eles viam isso também como um instrumento de pastor para espantar animais ferozes. E é interessante, olha o que diz aí em Juízes, capítulo 20, versículo 15 e 16, diz assim: por isso que vença a acomodação. Porque Davi estava lá no campo, ele cresceu na harpa, batalhar no mundo espiritual. Mas ele cresceu também em atirar pedras para batalhar no mundo físico. Olha o que diz o versículo 15. Coloca para mim, Juízes 20, versículo 15. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espada, que vieram das suas cidades, além de 700 melhores soldados, que vieram de Gibeá. Entre todos esses soldados, havia 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podiam atirar com a funda uma pedra em um fio de cabelo sem errar. Então a principal arma da tribo do rei Saul era a funda,
era a arma que Davi usou para vencer o gigante. Você não está conseguindo entender, querido? Quando nós nos dedicamos, quando nós vencemos o comodismo, quando nós estudamos, quando nós nos capacitamos, quando nós nos preparamos, ei, Deus nunca vai fazer por mim e por você aquilo que nós temos que fazer. Porque quando Davi chega lá e crava uma pedra no meio da cabeça do gigante, Saul fala: não, você está de brincadeira. Por que eu não fiz isso? Essa é a narrativa do derrotado, irmãos, que nunca tem ideia, nunca tem estratégia. E quando ele vê alguém fazendo, ei, deixa eu dizer para você, querido, Deus vai te dar estratégia, porque você está estudando, negócios vão nascer, e pessoas que são do ramo vão dizer: por que eu não fiz isso? Entende? Porque você vai buscar, você vai se aprofundar, você vai ser o melhor naquilo que Deus está mostrando para você. Se Deus te chamou para ser um pedreiro, seja o melhor. Se Deus te chamou para fazer pães, seja o melhor. Se Deus te chamou para desenvolver um aplicativo, seja o melhor. Se Deus te chamou para ser o pastor, seja o melhor. Faça o melhor, se prepare. Davi, ele se preparou, irmãos. Agora, por outro lado, olha o que diz 1 Crônicas capítulo 12, versículo 23. Este é o número dos soldados armados para a guerra, que vieram a Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor lhe havia dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra, com escudo e com lança. Então a tribo de Benjamim lutava com funda, mas a tribo de Davi lutava com escudo e com lança. Agora é interessante que Davi, quando ele tem que pegar um escudo, uma espada, uma armadura, que a sua própria tribo usava, ele entendeu que não era o tempo dele, ele entendeu que não era o momento dele, né, irmãos? E aí a gente vai aqui para o terceiro tópico, que vai dizer, o quinto tópico vai dizer assim: vença a inferioridade. Porque tem gente, quantos aqui se sente pequeno demais? Eu prego aqui na igreja, eu me sinto à vontade. Eu venci isso aqui na nossa igreja. Mas quando eu vou para uma conferência muito grande, eu sinto uma dificuldade, irmãos. Eu travo, fico com medo, acho que não vou conseguir. E depois, pela misericórdia do Senhor, dá tudo certo. Porque Davi, irmãos, quando Saul está diante, Davi fala: eu vou guerrear contra esse gigante. Saul fala assim: traga minha armadura, traga minha espada, traga meu escudo, coloca tudo nele. E aí vestiram Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi não conseguia nem andar. E ele tira tudo. Deixa eu dizer para você, irmãos, eu acho que isso aqui é uma das coisas mais poderosas que a gente precisa aprender. Deus não te chamou você para ser aquela pregadora Camila Barros. Deus não chamou você para ser um pregador, o Luiz Hermínio. Deus não chamou você para ser um evangelista tal. Deus não chamou você para ser o Billy Graham. Entende, querido? Deus não chamou Davi para ser Saul. Deus chamou Davi para ser Davi. Ei, deixa eu dizer, querido, a sua identidade é poderosa. Eu não vou falar porque eu não sei pregar. Eu não vou liderar porque eu não sei liderar. É como Mateus disse ontem aqui: você peca contra o Espírito Santo de Deus, porque você confia mais nos méritos humanos do que naquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer. Davi, ele diz: não, eu vou descer naquele vale, eu vou vencer esse gigante, não como um rei. Eu sei que eu fui ungido para ser rei, eu sei que há uma promessa sobre a minha vida, mas há um rei que está aqui, eu vou honrar esse rei, porque Davi, ele tinha muito disso, honrar a autoridade constituída, e ele disse: eu vou honrar esse rei, e eu vou vencer esse gigante como pastor de ovelha. Porque deixa eu dizer para você, a vitória que você vai receber, não está no título que você carrega, mas está no Deus que te aprova. Está no Deus que te abençoa, está no Deus que está com você, que está do seu lado. Amém, queridos? Outra coisa importante: aprenda a discernir os tempos e armas. Pastor Jetro tem uma palavra nesse texto sobre esse tema, e ele vai dizer, né, que Davi, ele teve algumas fases do seu ministério. Então, por exemplo, nós vamos ver que ele venceu o gigante com uma funda. Depois disso, ele fica famoso. Ele recebe a espada de Jonatas, que é a espada do príncipe.
Depois ele cresce mais ainda, ele vai lá na casa de Aimeleque, ele encontra a espada do filisteu, do gigante, estava lá. Ele passa de fase, e cada fase da vida de Davi é marcado com uma arma. Então primeiro ele vence o inimigo com estilingue, depois ele vence as suas batalhas com a espada do príncipe, que era do seu amigo, do seu irmão. Depois, quando ele está fugindo de Saul, ele pega a espada do gigante, e ele começa a trucidar tudo que tem pela frente, que Deus usa a vida dele de forma poderosa. E depois, quando ele senta no trono, ele recebe uma espada de rei. E por que eu estou dizendo isso? Porque quem não sabe discernir o tempo e nem as armas que deve usar, acaba cometendo o erro de se meter em usar armas que nunca pegou na mão. Está cheio de menino querendo pegar armas de homens. E Davi teve a humildade. Era vergonhoso para ele ir contra aquele gigante, mas ele não estava comprometido com a sua reputação, ele estava comprometido com o seu Deus. Ei, há uma promessa para a sua vida, há uma promessa para a sua casa, e como que você está reagindo a ela? E tudo que eu estou dizendo aqui são questões que poderia tirar Davi do seu propósito. Aprenda a desviar dos ataques. Outra coisa importante, estou correndo aqui agora, quero chamar a equipe de louvor já, nós vamos orar. Não tire os olhos da sua promessa. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês aqui que eu nunca falei. Acho que eu já falei com a minha esposa. Mas certa ocasião, quando eu estava terminando o seminário, e eu tenho certeza que o meu pastor não falou aquilo com o propósito de me desanimar, mas aquilo me feriu. E eu comecei, já tinha sentimentos que não posso, que não consigo. Um dia eu estava conversando com o pastor Paulo, no salão da igreja ali, naquele pilar, coisas assim a gente não esquece. E aí ele falou assim, pastor, ele falou assim, irmão Joe, você não tem chamado para o ministério pastoral, você é um evangelista. E naquela hora aquilo bateu uma tristeza no meu coração. Entende, queridos? Porque às vezes eu firo pessoas, líderes ferem pessoas. E aí ele concluiu a frase, dizendo: essa igreja aqui é muito pequena, nunca vai ter condições de pagar 2 pastores. E eu nunca falei isso, eu já falei para minha esposa uma vez. Se eu tivesse deixado isso entrar no meu coração e ganhar lugar no meu coração. Ei, queridos, a Bíblia vai dizer que algumas vezes, ou melhor, uma vez no capítulo 18 do mesmo livro, Davi estava lá, Saul possesso, porque Davi vence o gigante cai, e aí quando ele chega na cidade, irmãos, vem a glória. Eita, irmãos, a pior coisa que pode existir na vida de um homem de Deus é a glória. Porque começaram a cantar, Saul mata milhares, mas Davi mata dezenas de milhares. Saul mata milhares, Davi mata dezenas de milhares. E aquilo acendeu uma ira no coração de Saul, inveja contra Davi, que era o seu escudeiro. E a Bíblia vai dizer que certa ocasião, enquanto Davi estava tocando harpa, está lá no capítulo 18, versículo 9 até o versículo 11, diz assim: daí em diante Davi olhava com inveja para Saul, olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa. Enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, pensando: encravarei Davi na parede. Davi, porém, desviou-se 2 vezes. Eu acho tão lindo esse versículo. Esse texto ele vai falar o livro Perfil de 3 Reis. Ele vai ter um ensinamento maravilhoso aqui, irmãos. Porque tem gente que parece que se coloca diante da lança e fala assim: pode atirar. Deixa a lança passar, irmãos. Não se permita ser atingido. Sabe por que Davi estava focado? Porque todas as vezes que alguém atacava ele, ele saía fora da lança, da seta. Saul tentou a segunda vez, ele se desviou de novo. A pior coisa que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher
vai paralisar a sua vida, vai fazer você perder a reta, vai fazer você perder o foco, é quando você é ferido pelo seu próprio líder. Quando o pastor Paulo falou isso, veio uma tristeza no meu coração, mas depois eu já declarei, falei, não aceito isso, em nome de Jesus, eu não aceito. Eu já ouvi de um outro pastor dizendo que essa igreja é uma igreja de cortador de cana, essa igreja nunca vai ter um hábito de literatura. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso para a igreja que eu pastoreio. Por isso que todo ano tome livro. Não existe nenhum pastor que dá mais livro na cidade do que eu para a igreja, para a liderança. Se não lê e está engavetando, não é porque não tem o que ler, mas porque todo ano a gente está investindo em literatura. E investe caro, 7 mil, 10 mil, 15 mil, às vezes até 20 mil reais em literatura. Sabe por quê? Porque eu não aceito essa sentença sobre a sua vida, porque há uma promessa para essa igreja, há uma promessa para você, há uma promessa para a sua casa. E a última coisa que eu quero pensar com você, o que faz você perder o foco e se esquecer da sua promessa, é o pecado. É quando você tira os olhos de Deus e você peca. Mas é tremendo que a gente aprende tanto com Davi, não dá tempo de falar sobre isso, mas só quero dar uma pincelada. Davi, ele era um homem que errava, irmãos, e ele errou das formas mais terríveis possível. Nós sabemos o que ele fez com Betseba, nós sabemos o que ele fez com Urias, um homem que era fiel a ele, que o enviou para a morte. Nós sabemos de tudo isso. Davi, ele errou, mas Davi, ele nunca deixou de reconhecer os seus erros. Entende, irmãos? Quando Samuel corrigiu Saul avançou em Samuel e rasgou as vestes de Samuel. Mas quando a palavra do Senhor fala que Natã corrige Davi, ele coloca o rosto no chão e chora diante do Senhor. Pessoas que sabem que tem promessa para a sua vida, não são pessoas que nunca erram, mas são pessoas que aceitam correção, são pessoas que têm um coração quebrantado, são pessoas que pecam porque eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores, mas o pecado nos tira do propósito de Deus. E quando Davi fazia isso, quando ele caía, ele ia diante de Deus e se humilhava, ia diante de Deus e chorava. Sabe por quê? Porque ele sabia que tinha uma promessa para a sua vida. Se ele não consertasse a sua vida, seria arriscado a promessa de Deus para ele. A Bíblia Sagrada vai dizer no Salmos de número 51, quando Davi peca, ele cai com Betseba. Salmo 51, versículo 10 e versículo 12 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O que ele está dizendo? Deus, o meu coração não é mais puro. Eu preciso que o Senhor crie dentro de mim um coração puro, Senhor. Porque eu sei que há uma promessa para a minha vida, há uma promessa para a minha casa, há uma promessa para os meus filhos, há uma promessa para a minha descendência, é uma promessa sobre a minha vida. Mas se o meu coração continuar assim, o Senhor vai riscar essa promessa. Renova dentro de mim um espírito estável. Ele está dizendo: Deus, eu estou arrebentado emocionalmente, eu estou destruído emocionalmente. Traz equilíbrio de novo, Senhor. Versículo 11: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Sabe, irmãos, Davi não era um homem que tinha vergonha de reconhecer os seus pecados. Davi não tinha vergonha. Sabe por que ele não tinha vergonha? Porque quando ninguém olhava para ele, ninguém o via, ninguém o conhecia, ninguém se importava com ele, Deus o enxergou. Ele se importava com uma única pessoa, com os olhos do Senhor. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito, o seu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer.
Deus, eu me coloco diante de Ti. Eu sei que eu errei, eu sei que eu sou pecador. Mas Davi, eu enumerei 8 pontos. Poderia ser 50 e fazer uma série de mensagens. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Volto no princípio desse sermão. O que tem feito você se esquecer das promessas de Deus?